Cara, eu já quero jogar pro Alan uma questão que me deixou ontem, deixou todo mundo agitado, e é uma coisa que pega exatamente nesse ponto que o Alan falou. A publicação do Elon Musk no X. Põe aí. Para quem ainda não viu, ele colocou de maneira taxativa. De Moraes absolutamente interferiu nas eleições brasileiras. E ele coloca um vídeo do Schellenberger falando sobre como você tem interferência de agências de inteligência americanas, você tem a censura, você tem um número absoluto de evidências que mostram como também o TSE, indo atrás de mais de 150 congressistas, jornalistas, as contas, os memes, usando todos os meios possíveis e imagináveis para interferir também no pleito eleitoral. A gente não pode esquecer, né? O Luciano Hang não está, ele não está nesse relatório. Só a conta do Luciano Hang tinha quantos milhões de pessoas? Acho que somadas YouTube, X, né, que era o Twitter, mais as outras contas, dava mais de 10 milhões de pessoas. Um número absurdo. E tem um post, Alan, do Joaquim Teixeira, que expressa também o clima que a gente está vivendo. Ele coloca, thank you for that, Elon. Obrigado por isso, Elon. Todavia, posts como esse no Brasil te levam para a cadeia. Olha, se me permitem pular, jump in, né? Falar aqui um pouco. Eu acho que o que está acontecendo no Brasil não poderia ser tratado como um debate político, né? Debate de questões de pautas de direita, esquerda, etc. Infelizmente, no Brasil tudo vira futebol, e a esquerda brasileira e os jornalistas brasileiros estão encarando todas essas matérias jornalísticas como se fosse um pleito político em busca de vitórias eleitoreiras. O que demonstra, no mínimo, analfabetismo funcional, na melhor das hipóteses, ou então problemas sérios, né, clínicos, de espectro psicológico e psiquiátrico, em alguns casos, ou seja, histeria e psicopatia, e a pura e velha canalice, né, de tratar um debate com relação à liberdade de expressão dessa maneira. É triste ver um assunto tão sério quanto esse sendo tratado dessa maneira. O jornalismo há um bom tempo está morrendo, né, perdendo espaço para influencers, e eu não estou dizendo que é perdendo espaço porque a inovação da tecnologia, etc. Não, é pelo simples fato de que o antigo jornalismo, quem fez o quê, quando, onde, como, porquê, morreu, as opiniões morreram, a argumentação das opiniões estão cada vez mais patéticas, né? A economia quebrando, se destruindo, e o famoso entenda como isso é bom para você, né? Assinado Miriam Leitão. A gente está vendo a decadência do jornalismo. Não adianta, eu lembro de ter visto inúmeros artigos sobre jornalismo decadente, a decadência do jornalismo no mundo inteiro. Algumas pessoas dizendo que a inovação tecnológica piorou um pouco a situação, a velocidade da informação, etc. Mas o pano de fundo é bem simples. Quando o Joe Rogan começou a fazer o programa dele, eu me lembro de que o Terça Livre, eu dei a ordem, né, como dono da empresa, um dos donos da empresa, eu falei assim, ó, eu não quero programa só de 1 hora, agora eu quero programa de 2 horas. Porque todo mundo falava assim, não, tem que ser mais curto, o pessoal gosta de ver vídeo curto, tem que ser um vídeo bem curtinho de matéria. E eu falei assim, não, 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 não. Há um fenômeno aqui que não está sendo bem avaliado, né? Políticos que estão falando de coração para o seu público, seja fingindo estar falando de coração ou não, mas o ponto é o seguinte, o assunto que incomoda a população está chegando na boca do político. Isso aconteceu, de um certo modo, com Macri na Argentina, aconteceu com Trump nos Estados Unidos, aconteceu com Bolsonaro no Brasil, e eu estou falando aqui 2015, 16 e 18, isso se repetiu na Europa.
as pessoas estão cansadas de estar diante de um ator. Sabe aquela pessoa que tá ali com terninho, gravata, eu tô aqui querendo falar bem das nossas instituições, defender a democracia, blá blá blá. O cara fala nada com nada durante 5, 10 minutos. A população não é imbecil. Olhando tudo isso, ela sentiu falta de autenticidade, sentiu falta de ser representada, não só naquilo que ela acredita, mas até nos questionamentos que ela tem. Ou seja, você pode ser representado por questionamentos, né? Eu acho que é um aspecto interessante também observar. Nem sempre você é representado por aquilo que você já tem como certo. Você pode ser representado por alguém que questiona, né? E ninguém, né, da esquerda estava entendendo o que estava acontecendo. E eles perderam. Eu me lembro bem de ver o Ciro Gomes falando com uma audiência de esquerda na época das eleições de 2018, dizendo o seguinte: olha, parem de ficar falando de aborto, vocês não vão conseguir se conectar com a periferia cristã, né, que é contra o aborto, etc. E eles estão apostando tudo nas agendas identitárias, utilizando-se das pessoas dentro das suas opções sexuais, dentro das suas vidas privadas, utilizando pessoas e grupos, então negros, homossexuais, brancos, eles estavam utilizando-se dessa tal da agenda identitária, autoproclamando-se representantes dessas pessoas e colocando uma imposição. Aí, de repente, você começa a ver negros falando assim: opa, para aí, você não me representa na luta contra o racismo. Homossexuais falando assim: não, você não me representa na minha opção sexual. E isso foi acontecendo com os cristãos também. Opa, você está se dizendo cristão, você não me representa. Isso começou a acontecer graças às redes sociais e eles não estão se dando conta disso. O debate não está sendo tratado como deveria. Primeiro por uma incapacidade intelectual, e aí alguém poderia argumentar: não, Alan, mas há uma pitada de canalice. Mas a primeira canalice que acontece é você negar a verdade dos fatos. Então, todo idiota, incompetente intelectual, ele começa sendo canalha. Não o contrário. Então, é triste ver o Brasil tratando desses assuntos dessa maneira. Ninguém pegando... Sabe a disputatio medieval, que existe até hoje nos Estados Unidos? Você divide a sala pela metade, aí o primeiro grupo tem que defender um tema e o segundo grupo tem que argumentar contra aquele tema. Aí tem um intervalo, volta, aí o grupo que estava defendendo agora tem que acusar e o grupo que estava acusando tem que defender. Não tem ninguém fazendo isso. Isso é meio... gente, isso é medieval. Uhum. Isso é disputatio, isso é da Idade Média. Eu adorava aprender a fazer discurso dialético. Eu adorava fazer isso na sala de aula com a turma de primeiro ano, principalmente em hermenêutica e lógica jurídica. Adorava. Pegava todos os dilemas morais e colocava o pessoal. E eu sempre gostava de começar as aulas fazendo isso, né? Quem aqui é a favor do aborto? Aí a galera levantava a mão. Aí eu falava: então agora você vai ser contra. E brincava, né? E esse exercício retórico, argumentativo, ajuda a pessoa a sair da zona de conforto, né? E esse é o problema das bolhas que a gente está vendo hoje. O Twitter Files do Eli Vieira, ele vai muito nesse sentido, né? Não é uma questão de direita ou esquerda, como disse o Alan dos Santos. É uma questão de trazer à tona o constrangimento de funcionários do Twitter X, que inclusive podem muitos deles ser de esquerda, provavelmente muitos eram, e estavam sendo constrangidos por autoridade judiciária, com medo de serem presos, com medo de ter a empresa multada. Porque você imagina toda a sorte de medo, né? Eu escolhi não cumprir uma decisão abusiva, a empresa é multada, você é demitido imediatamente, né? Dentro da estrutura hierárquica daquela época. Então, ficou um negócio totalmente insustentável. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.